Oi, tudo bem, pessoal? Ó, tô com a Manu hoje, veio participar um pouquinho aqui comigo. Daqui a pouco a Thaís vai entrar com a gente também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre chupeta e dedo, que sempre é um tema que dá muita dúvida, né? Bastante informação desconexa. Tem gente que acha que é melhor dedo, melhor chupeta. Então a gente vai conversar um pouquinho mais disso. A Thais é odontopediatra, ela segue a linha baseada em evidências, é super a favor da amamentação. Então, tudo que for de benefícios com as últimas informações, ela vai estar trazendo pra gente. Eu também já anotei todas as perguntas aqui que vocês deixaram no post, quem mandou também inbox, né, no dia que eu anunciei a live. E aí a gente vai estar respondendo as perguntas aqui também. Vai ser bem legal. E se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas sobre esse assunto, também aproveita e coloca aqui pra gente ir respondendo, tá bom? A Thaisa entrou, eu vou adicionar ela aqui para participar com a gente. Dá certo. Vamos ver, eu acho que ela tá entrando. E me conta se vocês utilizaram a chupeta com o bebê de vocês, se eles pegaram o dedo. Vou contar um pouquinho aqui em casa, ninguém pegou nem dedo, nem chupeta. Então a gente não passou por essa fase. Mas quando as meninas eram pequenas, eu me lembro que várias pessoas, bebê tem esse costume de pôr a mão na boca, né? E aí algumas pessoas falando, ela vai começar a chupar o dedo, dá logo a chupeta, porque a chupeta depois você tira, e o dedo não. É isso. Oi, Vanessa, Tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo jóia? jóia. Agora que a gente Que está bom. se conhecendo, né? É, é verdade. A A gente só gente só trocou mensagem. conversou, só por mensagem e agora que a gente está se vendo. Uhum. Ai, muito bom. Fiquei muito feliz de dar certo, de fazer uma live com esse tema. Com certeza, fiquei muito feliz de te conhecer seu Instagram. Nossa, pouquíssimas pessoas pensam assim. Aqui em Itatiba, pelo menos, né? Que É, a cidade sendo pequena, tal, poucas pessoas têm essa visão. sim. Eu estava conversando aqui com o pessoal um pouquinho antes de você entrar, que muitas vezes o que a gente escuta, né? Eu, pelo menos, escutei muito. Criança tem aquela fase oral, né? Bebezinho começa a pôr a mãozinha na boca, e alguém já vem logo e te fala: dá logo uma chupeta para essa criança, que depois você não consegue tirar mais esse vício. Sim, com certeza. E as Isso minhas é filhas não. bem complicado. A gente luta contra isso, eu luto contra isso todo dia no consultório. Todo dia. Todo dia. E as minhas não pegaram nem chupeta, nem dedo no fim das contas, né? Mas eu acho Você que muitas crianças. amamentou? Oi? Você amamentou? Sim, bastante. Então, a amamentação reduz em 7 vezes o perigo de da criança desenvolver algum hábito, pegar algum bico, algum tipo de bico, né? Então, Sim, tudo isso começa lá na gestação, né, Vanessa? Para falar bem sim, a verdade, enquanto a mãe vai se empoderando, se informando, né, de informações de qualidade baseada em evidência científica. Isso tudo começa lá na gestação e no modo já como a criança nasce. Isso sim, tem, com certeza. tem tudo a ver, que a maioria Sim, hoje não é parto natural, né? É a cirurgia que é a cesárea. Então já começa sim, aí. Essa indústria toda já começa aí, no parto da mulher, exatamente. né? Exatamente. Quando a gente começa a falar desse assunto, vai longe, né? Porque como eu sou doula, então eu sempre explico tudo isso para a gestante, né? Que parece que é um exagero quando a gente fala. Eu vejo aqui, às vezes, quando eu falo aqui no Instagram alguma coisa desse assunto, já vem a galera, né? Tem a galera, Reclamando, né? E a gente sabe que o importante é ter informação, né? Que a sim, informação liberta a gente com certeza. É o que eu de tudo falo. isso. No consultório, eu sempre oriento os malefícios da chupeta e de outros tipos de hábito. Eu, como profissional de saúde, eu preciso informar esses pais. Agora, se eles vão seguir ou não,
já é uma escolha deles, né? Mas eu, Sim, como profissional, tenho essa obrigação de orientar esses pais sobre os malefícios. Mas como é difícil você ir contra essa cultura do desmame, essa, né? a indústria toda, né? Sim, nossa, muito, é muita coisa atrapalhando, né? Jogando contra ao que é Sim, natural, que é a amamentação, exato. né? É uma coisa que a gente pode falar nova, os bicos artificiais são recentes, né? Sim, com E já certeza. tomou um espaço que parece que está desde que o mundo é mundo, né? E nunca foi assim. E nunca foi assim, exatamente, exatamente. Crianças nunca precisaram de bicos artificiais para se acalmarem, Com certeza. sei lá, Se nunca teve chupeta, tanto disso. se chupeta fosse bom, não tinha ia ter propaganda, né? E não tem. Exato. Na própria embalagem da chupeta, né, Vanessa, vem que atrapalha o aleitamento materno, isso e aquilo, e Sim. ainda assim é vendida. Você vê É porque o é lei peso colocar que tem aquilo, né? essa indústria, você vê o peso que tem essa indústria do desmame, né? Sim. É É que é muita. lei por essa informação na embalagem, né? Porque se não fosse, não teria também. Sim, primeiro que é micro, né? O pessoal que É compra assim, nem você tem que pôr a sabe que lupa. aham, sim. O pessoal que compra nem sabe que na embalagem já tem esse senão, Sim. né? E a gente luta contra, né? Infelizmente, também o que eu vejo até, às vezes, mães saindo da maternidade e as próprias enfermeiras ou o próprio médico recomendando dar bico para Recomendando. criança. Uhum. Dar o bico, colocar concha na amamentação. Sim, falo muito disso. Não conseguiu Bico de silicone amamentar, mesmo intermediário. uhum, não conseguiu amamentar nas primeiras horas, fórmula na mamadeira, né? Sim, Então é bem complicado a gente lutar contra isso. E muitos pediatras também, né, Vanessa? sim, Patrocinados por essas indústrias, porque aqui na nossa cidade, meu Deus, eu vejo propaganda logo na sala da recepção, na sala de espera, sim. Uma entendeu? tristeza. Aham, a grande maioria está sendo patrocinado por essas empresas aí. Aqui eu posso falar Nestlé, Danone, todas essas que fazem a fórmula para o bebê até 1 ano. E a gente tentando, né, empoderar essas mulheres para amamentar, para dar o melhor alimento, porque não tem fórmula nenhuma que chegue nem aos pés do que é o leite Exato. materno, né? Eles podem até tentar, mas não conseguem. Então, a gente luta contra todo esse sistema, né? Contra todo esse patriarcado aí. E parece que a gente rema Sim. contra a maré, né? Já aconteceu comigo, Thaís, por exemplo, de uma puérpera que estava com 5, 6 dias de parto, uma cesárea agendada, obviamente, e que não estava conseguindo amamentar e foi numa pediatra aqui da cidade. E ela tomava um remédio controlado. E Hum, aí a pediatra fez um terror. Não, você não pode amamentar, você tem que tirar do peito, compra a fórmula. E ela ligou, nossa, minha filha não está se dando bem com a fórmula, o que eu faço? Falei, sim, mas amamente, né? Você Leite, não quer? Você tem leite? Tenho. Mas é porque eu tomo esse remédio. Falei, não, peraí, vamos ver então se o remédio é compatível com a amamentação e tal. lá Gente, no no site site do da Ministério da Saúde, né? Não né? tem o site da lactância? A gente já Da vê se tá lactância. disponível. Tem o Então, site do próprio Ministério da Saúde, tem informação. Aí, como sim, que o pediatra me fala que não pode amamentar tomando remédio? porque é Ah, desatualizado, Vanessa, porque é pronto. desatualizado. Porque não Muito. é desatualizado, formou há 30 anos e continua na mesma linha, continua, Sim, né, introduzindo alimentação já com 5 meses, às vezes até com 4 e meio, já pode dar exato. e é bem complicado aqui na nossa cidade isso, viu? É bem complicado. E, infelizmente, é a realidade da maioria que a gente. Quando chega para mim, às vezes já tá assim, sabe? Aham. Com fórmula, com bico, e aí aquela bola de neve que vai se tornando, porque abaixa a produção, porque não está sendo estimulado, e aí está começando confusão de bico.
Uhum. E a Aí vai gente no daí pediatra, começa a explicar tudo. perdeu 2 gramas na semana, o pediatra já fala para a mãe de primeira viagem, ela se apavora, o Sim, pediatra já indica a fórmula, e aí a mãe dá a fórmula, e ele começa a negar o peito, e aí a produção abaixa, e essa criança está onde? Na mamadeira. E o é, desmame precoce aconteceu por causa dessa indústria, por causa de tudo que tem atrás dele. exato, E isso é muito exato. triste, porque a gente economizaria muito, né? Quanto custa uma Sim, lata de leite? E o bebê não mama uma lata de leite por semana, né, Vanessa? sim. E além do que, economizaria futuramente com remédio, porque quanta saúde não traz, quantos benefícios na saúde não traz, né, o aleitamento materno? Aham, as pessoas desconhecem todos os benefícios, né, do aleitamento materno. Até Sim. teve pesquisas do. Agora esqueci do. Já vou lembrar o nome dele. Porque é tanta gente para lembrar que eu acabei esquecendo. Que aumenta até o QI da criança. São crianças que são amamentadas, têm um QI maior e são mais bem-sucedidas economicamente na fase adulta. Então, esse estudo foi um estudo de 28 anos, se não me engano. Então, são estudos sérios, baseados em evidências da importância do aleitamento materno. Sim. E esses pediatras, ao invés de estimular, empoderarem essas mulheres na amamentação, porque não é fácil amamentar, né, Não, Vanessa? É não bem é fácil. complicado a amamentação. Para a mulher, Sim, está no puerpério, está naquela privação de sono, muitas vezes mãe de primeira viagem. É muito exato. complicado a amamentação. Você tem que ter uma rede de apoio, você tem que ter alguém te empoderando, né, te ajudando na Sim, amamentação, porque é o que tem de mais importante. Gente, eu sim. tô com a Rita aqui, uma aluna minha. Rita, um beijo para você. Ela é Ai, que lá de gostoso. Bahia, Vitória. Vitória da Conquista. Que delícia. Ô, Thaís, deixa eu aproveitar que eu separei umas perguntinhas aqui Sim, do vamos pessoal lá. que mandou para mim. Legal. Já no relacionado àquele tema que a gente deu uma diminuída no dedo e a chupeta, né? Aham, sim, É. porque é um O tema pessoal bem. pergunta. Exato, porque todo mundo, né, cai matando nos dedos, a maioria das pessoas, até pediatras e outros dentistas. Mas a chupeta, ok, se for ortodôntica, Ortodôntica, tá né? Muito liberado. boa. Chupeta ortodôntica, muito boa. Então, A Rita tá me corrigindo aqui, ela é de Guanambi. Isso, Rita, Guanambi. Mas ela fez o nosso curso em Vitória da Conquista. ai, legal, que delícia, gostoso. Aqui o pessoal me perguntou, qual traz mais problemas para dentição? Só pensando no dente. Só pensando no dente. Qual traz Ainda, mais ainda, problemas? ainda assim, a chupeta. Ainda assim a Tá? chupeta. É assim, nós temos uma tríade, que é a tríade de Grabe, e a sucção depende, e a deformidade também, de alguns fatores. Intensidade, frequência e duração. E depende também, gente, do padrão esquelético facial dos pais. Muitas vezes tem criança que chupa o dedo por anos e anos, ou mesmo chupa a chupeta por anos e anos, e aquele padrão esquelético facial favorável dos pais faz com que essa criança não tenha deformidades. Então, depende também disso, desse padrão esquelético Uhum. facial. Agora, se é uma criança cujos pais já têm um padrão esquelético facial diferentes, classe 2, classe 3, é uma criança que, mesmo que chupe um pouco menos, ela vai ter maiores distorções. E hoje nós temos na literatura que a chupeta traz muito mais prejuízos é, ortodonticamente falando, eu digo, né, de maloclusão, mordida aberta, mordida cruzada, do que o dedo. Agora, as pessoas têm um preconceito com o dedo, né? E acham que o Uhum. dedo é melhor que a chupeta. Então, que a Sim, chupeta é melhor que o dedo, né? é Então, isso. se apavoram desde o início, ver o bebê chupando o dedo, já querem dar a chupeta para ele, né? Quando Sim. na verdade a chupeta causa bem mais males para essa criança do que o dedo. Claro que o dedo também, o uso prolongado dele vai causar, mas é o que eu digo, depende dessa tríade, intensidade, frequência e duração,
e do padrão esquelético facial dos pais também. Ai, legal. Uma coisa que é interessante, né? Bastante gente comenta, ah, o dedo não dá para você tirar, tá sempre com a criança. A chupeta depois você tira. Mas Exato. né, Mas acho que é é isso que muita gente... é complicado a gente falar nessa remoção, porque tanto a chupeta quanto o dedo, Vanessa, são bem complicados de tirar, de remover. Agora, o dedo é um reflexo natural. O bebezinho está dentro da barriga da mãe, com 18, 24 semanas, mais ou menos, de gestação, ele já começa com reflexo de sucção. E o que ele suga Sim. nesse reflexo dentro da barriga? Ou ele vai sugar o cordão umbilical, ou ele vai sugar o dedo. Então, Uhum. isso é um reflexo que é natural, vem Sim. desde a gestação. E ele, claro, o bebê nasce, ele vai, esse reflexo de sucção, que todo mundo nasce com esse reflexo de sucção, ele vai precisar ser sanado, né? Todo mundo Sim. tem essa necessidade, todo bebê tem essa necessidade de Sim. sucção. E ele continua chupando o dedo. Então, o dedo é uma coisa que é fisiológica, o dedo é natural, o dedo tá com o bebê. E o que Sim. é mais legal é que se um bebê ele é amamentado no peito e ele chupa o dedo, muito provavelmente até 1 ano de idade ele deixa de chupar esse dedo. Se esse hábito se Legal. prolongar, aí sim vai se tornar um vício, e aí nós vamos ter que trabalhar um pouco mais nisso Uhum. para ver o que vai fazer. Mas remoção brusca de chupeta, remoção brusca de dedo, não é uma coisa aconselhável. Aí entrando na minha área, remoção brusca de peito também não. Também não. Cortou o Tem quê? que Também ter. não. Aham. O desmame, Sim, ele tem que ser muito gentil, né? Mas gentil muito para quê? gentil. Para a mãe ou para o bebê? Tem que ser gentil para o bebê, porque o bebê é indefeso, né, Vanessa? Sim, A gente pensa, exatamente. claro, no cansaço da mãe, claro que sim. Porque aquela mãe, muito Sim, provavelmente, ela está sobrecarregada. E ela com está certeza. amamentando. Ela tem uma carga mental muito grande, né? A carga mental da mãe é muito grande. Então, é bem complicado você colocar a culpa na amamentação, porque daí o que elas acham? Ah, eu vou desmamar e eu vou descansar mais. Quando, na Sim, verdade, é isso. O bebê, ele não é. precisa ligar, ele precisa estar no peito, ele precisa dessa Sim, mãe. O que essa mãe está precisando é de uma rede de apoio que exatamente. ajude ela nos afazeres de casa, que Sim, tenha um pai que exerça a paternidade, que esteja sempre junto com ela, dando apoio para ela amamentar e descansar, sim, enquanto outras pessoas fazem os outros afazeres. com Então, certeza. a primeira coisa que a mãe pensa, não, vou desmamar porque eu tô cansada. Mas espera aí, você tá cansada por quê? Da onde tá vindo esse Uhum, cansaço? Porque sim, quando você tá amamentando, você tá sentada com o seu bebê, sim. que tá tranquilo. Aquele vínculo lindo que só a amamentação Já sendo traz, formado, é. está sendo formado. É afeto, é segurança, é carinho. Sim. Coisas que mamadeira e chupeta não trazem, E tem né? uma que eu posso falar também, uma lenda. Muita gente fala, né? Ah, se você dá uma mamadeira de fórmula, vai dormir a noite Eu inteira. acho que deu uma... Ah, Tá voltando, né? Deu uma travadinha. Se você der uma mamadeira de fórmula, o bebê dorme a noite inteira, mas no peito não. E já tem muitos estudos que comprovam que isso não é verdade, né? Que fórmula não faz o bebê dormir mais do que o leite materno. E travou mesmo, acho. fórmula não faz o bebê dormir mais que o leite materno, gente. Não faz mesmo. Então, é mais aquilo que a gente estava falando. Claro que tem uma baita privação de sono, né? O bebê, nos 3 Sim. primeiros meses, muitas vezes ele nem sabe que ele nasceu. E é bem aquela fase da Sim, expectação. Então, a mãe exato. precisa estar ali, disposta, disponível, presente para alimentar o seu bebê durante a noite. Não vai ser a fórmula que vai fazer com que ele durma um sono e durma 8, 9 horas Igual um adulto. seguidas, igual um adulto. Uhum. Porque o Jamais. sono, jamais, o sono da criança, ele amadurece
por volta dos 6 anos de idade, né? Sim, Então, quer dizer, exatamente. não tem como você querer que o seu bebê, em 3 meses, durma 10 horas numa noite. Eles Então, até vão dormir 10 horas, né? Mas com acordando, né? sim, eles acordam, eles querem mamar, eles choram. Exato. E essa Aí você ainda. disponibilidade que é complicada, porque no dia seguinte, muitas Sim, vezes, a mãe está cansada, ela também tem que trabalhar, ela tem os afazeres da casa, ela tem outros filhos. Então, essa mãe tem uma sobrecarga mental muito grande. exato. Daí a Não é primeira coisa que ela brincadeira, faz, não. tá, eu vou desmamar para ver se eu consigo dormir. E isso não Sim, acontece, tá mais do que não, provado, né? Então, exato. é bem complicado a É gente uma ilusão retomar que vendem, né? como sistema. Uhum, sim, e a maternidade real, gente, é muito diferente da que vocês veem aí, essas blogueiras, digital influencers. Quantas blogueiras não estão sendo patrocinadas por Nestlé, Danone, fazendo propaganda de fórmula, né? Sim, Violando a lei da NBCAL. exatamente. E eles têm um jeitinho de incentivar, viu? Desde pequenas, até eu aqui já recebi propostas de fazer propaganda de fórmula. Sim, Jamais, falei, jamais, nunca, não pode, né? não faço, não Tá quero, nunca certo? dei. Vai totalmente contra os meus princípios, não tem cabimento uma coisa dessa. É, não tem cabimento Mas porque a eles, mulher produz leite. A o mulher melhor produz leite. leite. O melhor leite, o melhor alimento que tem para o seu bebê. Então, é, é a coisa mais importante, né? É o que de Sim, melhor ela pode estar dando para o seu bebê. E até 1 ano de idade é o alimento mais completo, é o mesmo que se principal inicie, alimento. é o principal alimento, mesmo que se inicie a introdução alimentar com 6 meses. Sim. Deixa eu fazer mais uma pergunta que está aqui. Também teve duas pessoas fazendo essa pergunta. Como tirar o hábito de chupar o dedo da criança sem traumas? Como remover o dedo da criança sem traumas? Tem uma criança que tem 3 anos, que foi Uhum. uma mãe que mandou pergunta, a criança tem 3, a outra tem 4. Uhum. Então, a remoção do dedo não deve também ser feita bruscamente, como da chupeta, tá? O que a gente precisa avaliar? Essa criança está chupando o dedo por quê? Ela foi amamentada? Com quanto tempo ocorreu esse desmame? De que forma ocorreu esse desmame? Né? Porque esse reflexo de sucção virou um hábito oral depois de 1 ano. Porque aí é Uhum, voluntário, a criança põe o dedo na boca para sugar. Nós não podemos remover o dedo de uma forma brusca, por quê? Porque essa criança, mais para frente, pode ser a longo ou a médio prazo, ela vai substituir esse hábito por uma outra coisa. Então, ou ela vai pra- sugar o lábio, ou ela vai roer unha, ou ela vai morder objetos, ou na adolescência ela pode começar a fumar, entendeu? Mesmo a remoção da chupeta, tanto a remoção da chupeta quanto do dedo, a gente tem que ter muita cautela para fazer isso. E outra, a criança Uhum. ela tem que ter uma maturidade emocional para ficar sem essa coisa que acalma ela, né? Esse hábito que acalma ela. Então, assim, com relação ao dedo, gente, dedo e chupeta, trabalhar o emocional dessa criança, mas ela tem que ter essa maturidade, porque você não vai conseguir tirar o dedo, chupeta de uma criança de 2 anos se não for de uma forma brusca, porque eles ainda não têm essa maturidade para fazer combinados, para aceitar, né? Então, se o seu filho está chupando o dedo hoje, eu aconselho, deixa ele chupar o dedo, vai tentando fazer combinados, não fica reforçando o comportamento, não fica tirando o dedo toda hora da boca, tenta distraí-lo com outra coisa. Em quais momentos que ele está chupando o dedo? Ah, nos momentos que ele está muito ansioso, será que ele não está precisando mais da sua presença junto dele? Ah, nos momentos. Será que você não pode deitar com ele, dormir com ele, contar uma história para ele tentar se distrair? E outra coisa importante, gente, o dedo, ele tem um componente emocional muito forte. Então, se você não, se esse hábito não for removido ainda quando
a criança é bebê, muito provavelmente ela precisa até de uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, para resgatar o que ficou naquela fase oral que não foi resolvida. Então, isso é muito importante. Hoje a gente vê, tem adultos que chupam dedo, gente. Tem adultos com 20 e poucos anos, eu conheço. Né? Tem adolescentes de 15, 16 que chupam dedo. Por quê? Porque ficou pendente alguma coisa lá na fase oral. Então, ou foi uma amamentação interrompida muito bruscamente, ou mesmo a remoção de, né, alguma coisa que fazia bem para esse bebê, para essa criança, e esse hábito se perpetuou. Então, para remover o dedo de uma, principalmente de um adolescente, de um adulto, alguma coisa ficou pendente lá na fase oral. O que aconteceu lá na fase oral? A gente tem que resgatar isso para poder trabalhar na terapia e junto com o dentista, com a mãe, né, com o terapeuta, a gente tentar resolver essa situação. Mas, a princípio, as crianças que chupam dedo, principalmente as maiorzinhas e as que já têm essa maturidade para entender as coisas, fazer pequenos combinados, tentar fazer uma demanda, né? Limitar uma demanda. Olha, você vai chupar o dedinho só para dormir. Por exemplo, estou com vontade de chupar o dedo, dá atividades para ele fazer com as mãozinhas, né? Tentar ir para esse caminho. Agora, você vê se esse hábito está prolongando. Se desse jeito ele não está conseguindo, aí eu acho que o auxílio de um profissional especializado nessa área de psicologia, né, principalmente, vai ser de grande valia. Assim como eu já... Pode falar. Eu tinha visto alguma coisa também do sleep talking. É Isso interessante, também, né? o sleep é Bem interessante, gentil. Vanessa. A hora que a criança está indo para aquela fase do sono profundo, você falar palavras de incentivo, né? Nunca colocar o não, é falar, filho, que bom que você hoje chupou pouco o dedo, você vai conseguir vencer, você é capaz, você vai parar de chupar o dedo, né? Pequenas frases assim para essa criança dormindo, interiorizar isso. Isso é uma coisa que é bem legal, viu, Vanessa? Sim. E sempre reforçar também, né? Que a criança é muito amada, muito querida, né? Sim, com certeza, porque esse afeto, essa segurança, é importante passar segurança para essa Sim, criança, né? Faz com que ela queira se libertar desse vício. Uma criança segura, sim, uma criança criada com apego, é uma criança que vai ser muito mais independente no futuro. sim. E da Exato. mesma forma, eu já engato isso com a remoção da chupeta. A remoção da chupeta também não pode ser abrupta. Nós também temos que fazer pequenos combinados quando a criança já tem maturidade. Se ela não tem maturidade, gente, deixa chupar a chupeta. E você acha que essa maturidade é individual ou tem mais ou menos uma idade que ela já começa a Ela, entender melhor? sim, ela é individual, mas, Vanessa, eu acho que antes dos 3 anos a gente não Antes. consegue nada. Só Aham. depois dos 3, quando ela já tem um pouco mais de entendimento. Claro que varia de criança para criança, mas é muito difícil uma criança com 2 anos e pouquinho entender isso, entendeu? Sim, Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo nesse sentido. Enquanto não tem maturidade, deixa chupar. E depois que tiver maturidade, pode mostrar fotos, né? Pode conversar sobre. Tem livrinhos hoje sim. também muito legais para remoção de chupeta também, dedo. Então, vale a pena. Vale a Tem pena. A uma gente outra. tem que, só para finalizar, a Pode gente falar. olhar para essa criança, sabe, Vanessa, e respeitar Sim, o momento dela, porque, por exemplo, no caso da chupeta, não foi ela que quis aquilo foi não, imposto pelos pais, né? A sim, chupeta, ela funciona assim, como um cala-boca, né? Às sim, vezes a criança está muito cansada, realmente, a gente se desespera, é desesperador. A gente quer dar sim, com chupa para certeza. acalmar.
Mas a chupeta faz com que você não se conecte com o seu bebê. Você não veja a real necessidade dele. O bebê não chora só porque está com fome, gente. Ele chora porque ele está com fome, porque ele está inseguro, porque ele está precisando de afeto, né? Então, tem um monte de coisa por trás do choro do bebê. Sim, E a chupeta faz exatamente isso. Então, o adulto vai lá, introduz a chupeta e na hora que ele quer, ele tira. E não é por aí, exato. né? Essa história de combinar com o coelhinho da Páscoa, com o Papai Noel, muitas vezes a criança quer muito aquele objeto, mas ela ainda não tem maturidade para ganhar o presente e deixar de ficar com a chupeta ou algum paninho, alguma coisa que ela faça um movimento de sucção. Então, tem que pensar nessa criança. Poxa vida, fui eu que dei e eu vou tirar assim de qualquer forma? Não, não é por aí. Porque essa Tem remoção que também é... respeitar, né? Sim, a gente tem que respeitar as crianças, gente. Muito. Respeitar as crianças, respeitar os bebês. E eu vejo muito no consultório isso. Como você tirou a chupeta? Ah, eu dei, eu troquei pelo Papai Noel, eu dei não sei para quem, eu fiz não sei o quê. Meu, e o Chorou respeito a algumas essa noites, criança? mas depois acostumou, não é? Chorou algumas noites, mas depois acostumou. E Dói agora, qual que a é o gente. hábito que ele tem? Ah, agora ele rói unha, ele come muito mais, né? Então ele vai Sim, substituir um hábito que foi removido abruptamente por outro. Então nós com temos que ter muito certeza. respeito por essas crianças. E eu sempre dou esse exemplo. E a Rita, que se ela tiver aqui ainda, ela vai confirmar. Eu sou uma pessoa que eu adoro chocolate. Então todo dia eu tenho que comer um pedaço, por exemplo. É a mesma coisa que alguém chegar para mim e dizer, Thaís, você não vai mais comer chocolate. Porque eu não quero. Entendeu? E aí eu vou ficar como? Eu vou procurar outras coisas para fazer. Vou ser uma pessoa mais ansiosa. Eu vou comer muito mais Sim, de algum outro alimento. Posso ter uma compulsão alimentar. Posso vir a fumar mais para frente, entendeu? Então a sim, gente tem que respeitar essas crianças. Eles não pediram o bico. Esse bico exato. foi quase que imposto pela mãe, né? Porque no Sim, enxoval já é chique você ir para o exterior, comprar um monte de mamadeira da Avente, chupeta, sim, não sei que marca e tal marca, e já ter. Levar lá, quando o bebê nasce, na sala de parto, a chupeta já está lá do lado. sim. É Entendeu? Então, verdade isso. é muito difícil a gente lutar contra isso, né? É muito Sim. complicado. É muito. E eu vejo muitos profissionais relativizando o uso de bico, né? Então, a Eu vejo gente isso também. é bem complicado isso. É, é Mas, bem complicado. mas mesmo assim, a gente rema contra a maré, né, Vanessa? Ah, estamos aí para isso. Com certeza, para bater de frente, para enfrentar e o que vier, tá valendo. Aproveitando que você estava falando a questão de combinados, as minhas meninas mamaram bastante. Ambas desmamaram com mais de 3 anos e meio. Uhum. E foi assim, na base dos combinados também. Porque aí eu ia falando, você já tá grande, porque gente, eu já tava cansada, Aham. Sim, porque mas eu cansa. tinha dó, né? Cansa. Imagina, eu penso, eu paro e penso, eu amamentei 7 anos da minha vida, pelo menos. Então, foi Pois é. bastante tempo, né? E Uhum. aí eu vejo algumas meninas, ai, passa de pirona no peito, põe band-aid, põe pote de café. Gente, eu nunca tive coragem de fazer isso. Foi sempre com conversa, né? Mamãe tá cansada, vamos Exatamente. diminuindo. Aí ficava só uma Isso, mamada limitar, 2 por dia. você só vai mamar no colchão tal, né? Ou você só Sim, vai em casa. começou com mama só em casa, né? Porque já tava naquele ponto de arrancando a roupa da gente em qualquer lugar. É, Então começou. Agora mama só em casa. Oi, filha. na casa. Obrigada. E a gente tem que Agora, tomar esse cuidado também com as crianças. Gente, nós somos mamíferos, a gente tem que mamar. E os sim. mamíferos mamam até pelo menos 7 anos. Então, quer dizer, né? Se Seria o normal mamata pra com gente, dois. né? Aham, deveria ser normal pra gente, porque isso é o natural. Não é natural você Sim. dar bico artificial, não é natural você dar mamadeira, não é natural, natural. Desmamar mais ou menos com 1 ano de idade e tudo mais. Ou antes disso, né? É.
É que a gente sabe que a média é 54 dias, né? É tão pouco. Infelizmente, 54 dias, enquanto que no mínimo deveria ser 180, que são 6 meses de amamentação exclusiva, né? Sim. É bem complicado isso. É Sabe bem... que a minha avó materna amamentou meu tio mais novo até mais de 7 anos. Até mais de 7 anos. Mas Pois é, assim, ela é assim, uma rara exceção mesmo, viu, Vanessa? Ela sim, é exceção, ela foi guerreira de conseguir amamentar até essa idade. naquela Porque, época não tinha muita opção, né? Porque não naquela tinha época, mamadeira, não tinha chupeta, exato, naquela tinha época, pouca comida, então eles tinham que mamar mesmo para crescer. é, exatamente, exatamente. Infelizmente, essa cultura veio com a gente, né? De um tempo para cá, que a amamentação é coisa de quem não tem dinheiro para comprar fórmula, né? E etc. Infelizmente, isso também Exato, veio com um certeza, pouquinho. com É, certeza. eu penso que hoje em dia também o problema é um pouquinho mais embaixo, né? Porque a gente não tem disponibilidade para estar o tempo todo em casa, cuidando dos filhos, Sim, né? A gente sim, tem que sair para trabalhar, a gente tem que se virar nos 30 e dorme. por Eu por dormia isso, com ela, sempre fiz cama compartilhada cama e elas mamavam a noite compartilhada, inteira. cama Então, compartilhada é assim, vida, né? não, é a única coisa que me sustentou, porque se fosse do contrário, acho que eu não tava aqui hoje. Sim, cama compartilhada é muito bom, é vida mesmo. Então, assim, elas mamavam à noite, eu dormia, né? E ok, ia pro outro dia, trabalhava e a gente ia se virando. É, Mas mas quantos eu sei que é difícil para a maioria você das deve mães isso. ter escutado, né? Nossa, ela ainda mama, nossa, seu peito ainda tem leite, nossa, isso, nossa, que. E a gente precisa Gente, fechar mesmo os ouvidos para certos palpites e escutar o nosso coração e nossa mães, as mães sabem o que é melhor para os sim, filhos. com certeza. Na escolinha, quando elas entraram, a Manu entrou um pouquinho mais cedo, a Nicole um pouquinho mais tarde. Mas, por exemplo, com 2 anos de idade, eram as únicas que mamavam na classe. Então, pois é. Para você Todos ver, usavam chupeta, né? Porque as professoras pediam, ela não chupa chupeta, pois é. porque acalma, né, na escola a Porque chupeta. imagina, né? Não chupar chupeta é que O anormal. diferente, né? É o anormal. Agora, chupar chupeta, normal, normal, normal toda criança chupar chupeta, né? E eu chegava para buscá-las, e aí elas, uma depois a outra, né? Elas têm 5 anos de diferença, e a primeira coisa era mamar. Então eu tinha que dar mamar no carro antes de eu vir embora. Então todo Aham, mundo passava assim, meio que olhando, que nessa criança desse tamanho tá mamando. E eu exatamente. nunca liguei, assim, pra gente tá ok, tudo bem. E a gente tem que fechar mesmo os olhos, né? A vida é nossa, então a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos. Então é isso aí mesmo. A gente Sim, tem que fechar os ouvidos para os palpites e continuar no que a gente acha que é certo. sim. Deixa eu fazer mais uma pergunta, senão vai que dá o tempo e eu não respondo o povo. Aí eles vão ficar bravos Pode, comigo. pode perguntar. Se a chupeta causa aquela cárie de mamadeira. Não, chupeta não causa cárie de mamadeira. Hoje, a cárie de mamadeira, na verdade, é a cárie da primeira infância, tá? O Uhum. que causa a cárie da primeira infância primeira coisa, a cárie, ela é biofilme sacarose dependente. Então, precisa ter açúcar para acontecer, né? E precisa ter a sujeira que a gente chama de placa, né? Que é o biofilme, que é a mesma coisa. Nós adultos, a gente até consegue sentir, né? Quando o dente está sujo, a gente passa a língua, a gente sente uma coisinha mais áspera. Então, para a cárie se Sim. desenvolver, precisa disso. Agora, o bebê que mama na mamadeira, muitas vezes com achocolatado, né? Ele tem um risco maior de desenvolver a cárie da primeira infância, ou também antigamente chamada de cárie de mamadeira, né? Do que uma criança que é amamentada no peito. Claro que o leite materno, ele não provoca cárie, tá? Então, o que provoca cárie é isso, não tem nada a ver com o hábito. A não ser que essa Uhum. mãe pegue a chupeta e molhe toda vez no açúcar, né? Sim, já Porque vi isso. eu já vi as mães passando funchicória também, que é bem docinho para o bebê pegar a Verdade. chupeta, né? Mas não tem relação da chupeta com a cárie de mamadeira. Não tem Tá. relação. Deixa eu ver.
em questão de mamadeira e chupeta, quando as crianças usam, acho que você respondeu isso lá em questão do dedo, né? Se algum desses causava mais problema na dentição, mamadeira e chupeta. Ah, mamadeira e chupeta, as duas também causam mordida aberta, mordida cruzada. E outra coisa, gente, não é só a parte da deglutição, da oclusão, né? Que é a mordida. Atrapalha a formação dos dentes e da face, atrapalha a fala, atrapalha a mastigação, A favorece respiração também, né? respiração, mastigação, favorece otite, gente. E o nosso padrão de respiração é o nasal. O que tem de criança que chupa chupeta, respirando pela boca e pelo nariz? Nossa, não está escrito no gibi. Crianças com dificuldade para respirar pelo nariz, a nossa respiração tem que ser nasal, né? Correto desenvolvimento da face, dos músculos orais, tem que ser nasal. A maioria das crianças que eu tenho no consultório fazem a respiração bucal e nasal simultaneamente. E a chupeta causa muito isso. Posicionamento errado da língua, né? A língua fica completamente para trás. Então, tem uma série de fatores, não só a oclusão, mas tem uma série de outros fatores. Favorece otite, favorece sinusite. Então, tem muita coisa por trás da chupeta. Não é simplesmente a oclusão, né? Uhum. Acho que a maioria tem essa preocupação, na verdade, né? Com os Sim, dentes, vai ter que usar aparelho e não sei o sim, a que. Então, maioria acho que tem por isso essa que muitas preocupação. perguntas vieram nesse sentido. A maioria tem essa preocupação. Claro que causa alteração na mordida, mas tem também tudo isso. Formação de Sim. dente, formação de face, fala, deglutição, mastigação, prejudica tudo isso, né? Deixa eu dar uma lidinha mais aqui. E aqui diz que a chupeta ajudou muito porque ela realmente acalma. Né? E como acalmar esse bebê sem chupeta? Acho que a gente falou um pouquinho, que aí é a questão da amamentação mesmo. Isso, e a questão Colo, da esterogestação, gente. Se o seu sim, bebê tem até 1 ano e você ainda amamenta, eu acho que você consegue remover essa chupeta, tá? Com a amamentação. Então, da hora que ele chorar, que ele quiser. Mas vejam, né? Ele não chora só porque ele tá com fome. Ele chora por esses outros motivos, já que eu falei, né? Insegurança, medo. Os bebês sentem tudo isso, gente. É impressionante, mas sim. eles sentem isso. E até os 3 meses, muitas vezes, o bebê nem sabe ainda que nasceu. Então, a gente precisa lançar a mão dessa esterogestação, dessas artimanhas que a esterogestação traz para a gente, para deixar esse hábito fora. Primeira coisa é a amamentação. Em livre Sim. demanda, gente. Não é a cada 3 horas, não tem limite. Amamentação em livre demanda ajuda a remover hábito. Segunda coisa, gente, ruído branco. Nós temos muitos aplicativos aí Sim. no celular com ruídos brancos. Então, esse ruído branco, ele imita o ruído que o bebê escutava dentro da barriga da mãe, né? O sling, que é aquele pano que faz o contato com a pele, deixa o bebê, às vezes, até sem roupinha. A mãe também, e deixa esse contato bem próximo do bebê com a mãe. Então, o banhinho de ofurô, né? O banhinho de Sim. ofurô, a criança bem quentinha, num espaço com água para lembrar o líquido amniótico. Então, nós temos, assim, alguns artifícios. E, gente, é importante ter paciência, porque nesses 3 primeiros meses que o bebê nasce, tá tudo ainda acabando de ser maturado. Então, o Sim. intestino está maturando, ele tá sendo maturado, ele vai sentir cólica, é uma coisa que é normal. Ele vai Sim. chorar, mas nós temos É normal. massagens que podem ser feitas, né? Pode ser feita a Chantala, pode ser feita aquela Sim. bicicletinha com o bebê, às vezes um Massageio. paninho morninho na barriguinha. Sim. Mas eu entendo também que o desespero é grande, a gente já quer medicar, né? Que precisa de uma medicação, precisa Sim. de uma coisa nesse sentido, mas muitas vezes é para acalmar mais os pais do que os próprios bebês. Então a gente tem Eu que ia falar isso. lançar mão dessas coisas. Eu vejo no consultório, às vezes as mães falam, poxa, nossa, mas
O dentinho está nascendo, ele está muito irritado, não tem o que dar, não tem o que passar. Não, não tem. Agora, se a mãe está muito apreensiva, aí eu sempre tenho uma medicação que é fitoterápica, que é a camomila, né? E eu Uhum. passo para acalmar as mães. Eu falo que é para É os bom. bebês, mas é para acalmar as mães, né? Por quê? Sim. Porque são coisas que são fisiológicas, são normais. Então, quanto menos a gente medicar, melhor. Então, nessa fase de erupção do dentinho, faz picolézinho de leite materno, peitolé. Deixa a criança sugar, morder, mordedorzinho, aqueles de gel. Põe um pouquinho, 10, 15 minutos no congelador. Dá para o bebê morder nessa fase de erupção do dentinho. Então, gente, paciência, porque a partir do momento que você teve um filho, ser mãe é muito difícil, é muito É. complexo. E exercer esse maternar é muito complexo, é muito difícil. Sim. Então a gente tem que apoiar, claro, essas mães sempre, mas mostrar para elas que são processos fisiológicos e que não Sim. necessitam de medicação. Claro que tem situações específicas que requerem medicação, claro que tem. Mas uma Sim. criança que é completamente saudável, que está tudo bem com ela não necessita de medicação nenhuma. O remédio dela é o peito. Né? Sim. Até analgésico ele é. Exatamente. Até é indicado para a gente dar quando dá vacina no bebê. Eu já falo, se você Exato. conseguir dar vacina com o bebê no peito, melhor. Peito melhor, Já não vai sofrer tanto. com certeza. É muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu tinha pulado aqui. Deixa eu ver. Retirar a mamadeira. A mamadeira, criança de 3 anos, é mais ou menos a mesma ideia da chupeta, né? Mesma E do ideia da dedo. chupeta. Mesma ideia da chupeta, mesma ideia do dedo. Comprar um copo, né, de um personagem que ela goste, né? É verdade. Incentivar ela. Às vezes ela não consegue. Por exemplo, se ela mama 3 mamadeiras no dia, às vezes ela não consegue mamar as 3 mamadeiras, já tomar o leite já em 3 vezes no copo. Mas dá uma delimitada. Não, olha, eu comprei esse copo, então tira uma mamadeira e põe no lugar o copo, né? E evitar também, gente, os copos de transição, viu? É importante a criança já passar para o copo normal, para caneca, não precisa ter bico, nem duro, nem nada. Não precisa ter bico, passar para o copo normal. Que até o bico. Vou falar com os bicos duros, tem uma vantagem, que não derruba no sofá. Isso é. Mas tem o copo 360, Vanessa. É verdade, tem o copo 360. O copo 360, o bebê não precisa fazer o movimento de sucção, né? Verdade. Então, é um copo que não derruba também. Olha, porque em casa, assim, sempre tomou no copinho, mas olha, tem hora que dá vontade. Tem uns copos de bico duro aí, aquele sem válvula e tal. Às vezes, quando tá fazendo arte, eu dou logo um copo, ainda agora, com 5 anos, para não derrubar em lugar nenhum. Mas porque agora não? Já tem 5 anos, né? Né? Não vai fazer mais confusão nenhuma, porque já não mama mais. Sim, com certeza, com certeza. E tinha uma. Depois eu vou fazer essa pergunta. Tem uma pergunta da questão de confusão de bicos. Se o dedo realmente não causa confusão de bicos. O dedo não causa confusão de bico, gente. O que causa realmente é mamadeira e chupeta. Assim, nós temos raríssimas exceções, porque eu recebo mensagem, mas meu filho chupou chupeta até não sei quanto e mamou até não sei quanto. Você teve sorte. Porque Sim, todos os meus posts que eu falo de chupeta tem esse comentário, você pode ver. Exatamente. Mas o meu não tem isso. Exato. São raras. É estatística. Exatamente. São raras exceções. E outra, gente, o desmame, ele é considerado precoce antes dos 2 anos de idade. Sim. Então, se o seu bebê tá chupando chupeta logo que nasceu e tá mamando, fatalmente ele vai deixar de mamar por causa dessa confusão de bico. E aí, o que a mãe vai dizer? Ele desmamou natural, né? Com 8, 9 meses, né? Com 8, 9 meses, ele largou o peito. Não, ele largou porque ele já estava na mamadeira, porque ele já estava chupando chupeta e teve confusão de bico, e aí ele largou. E as mães acham que é natural, porque desconhecem isso. Sim.
É Por verdade. Ainda acha que foi bom, né? Uhum, sim, por isso que é tão importante. Já na gestação, gente, a gente colher o máximo de informação possível. Eu Sim. falo que ninguém conhece, mas tem o pré-natal odontológico. Lá a gente faz, assim, muitas orientações para as mães e mesmo avaliando a boca da mãe, né, cavidade oral. Hoje, muitas complicações obstétricas estão relacionando o parto prematuro, né, o bebê de baixo peso, a periodontite, gengivite, pré-eclâmpsia. Então, nós só temos essas associações. Então, é importante a gestante Sim. estar com a saúde bucal em dia para que o bebê dela também venha saudável. E agora uma curiosidade, esse pré-natal oral, bucal, deve ser feito com odontopediatra ou qualquer odontologista? Sim, geralmente, Vanessa, são os odontopediatras que fazem, tá? Mas qualquer dentista que tiver capacitação para atender gestante, pode fazer tranquilamente. Tá? Sim, tem até um ditado que diz, né? Vem os filhos, vão-se os dentes, né? Os dentes ficam mais fracos. Então, Não tem isso? mito, viu? É mito? Mito, Olha lá. completamente mito. É uma das coisas que eu coloco também lá, né? Quais são os mitos da gestação? Porque a maioria não quer fazer tratamento odontológico, porque tem medo, né? Eu sou E uma dessas. então, então Não, mas eu vou. Hoje em dia eu já você tô vai- curada do meu trauma. Mas eu tinha muito medo. medo das gestantes, despreparo dos dentistas também, né? Que às vezes não sabem lidar, né? Com determinadas situações. Então, acabam negligenciando a saúde bucal por medo mesmo, por não ter Sim. informação, por não saber o tanto que é importante esse relacionamento, né, do dentista com a gestante. Até os ginecologistas, obstetras, eles não comentam, não falam nada a respeito disso também, a grande maioria. Sim, também a Não, grande maioria dos médicos desconhecem essa correlação que está sim. sendo muito estudada hoje. Muito. Os problemas no periodonto, né, na boca, com todas essas complicações obstétricas, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro, baixo peso ao nascimento, tudo isso tem correlações. Claro, faltam ainda estudos, porque eles são muito heterogêneos, né? Faltam estudos mais homogêneos para evidenciar mesmo uma coisa a outra. Mas já tem, assim, muitos estudos mesmo na literatura correlacionando essas coisas. E poucas pessoas dão importância para isso, né? E pode parecer chavão, mas a saúde começa pela boca, né? Com certeza, É. com certeza. Importantíssimo a gestante consultar um odontopediatra ou uma odontologista aí que saiba Sim, atender você. sim, com certeza. Olha, quero mandar um beijo aqui para Manu e para Camila, que são minhas pacientes. E hoje elas foram no consultório. Um beijo, Manu. Você, você tá atendendo normal? Como tá a questão para você de por conta Ah, da eu, pandemia? eu fiquei Aproveitando. Eu fiquei 3 semanas assim parada mesmo, né? E aí eu voltei atendendo urgências e agora eu já estou fazendo alguns procedimentos eletivos, Vanessa. Uhum. Claro que a gente voltou com uma paramentação diferente, né? Com mais ainda biossegurança do que a gente já tinha, mas com todos os cuidados que essa pandemia está exigindo, né? Com todos os cuidados e toda a segurança que essa pandemia está exigindo. E E, eu vejo que, claro, que o movimento diminuiu bastante, né? E isso normal, mas ainda tem alguns pacientes fazendo alguns procedimentos eletivos, mas a maioria é urgência. aproveitando, tá, você atende só aqui em Itatiba ou atende mais algum lugar? Eu atendo aqui em Itatiba e em Jundiaí também. Em Ai, Jundiaí eu legal. vou uma vez ou 2 vezes na semana, dependendo da semana. Aí lá também só para fazer odontopediatria. E aqui em Itatiba eu tenho meu consultório e atendo na Ângela Vizerta também, odontologia.
E você atende só criança ou atende adulto também? Só criança. Tem gestante. Gestante e criança. Gestante, sim, gestante e criança. Meu foco é a odontopediatria mesmo. É mais criança, minha Uhum. especialização foi toda nela. Então, eu atendo aqui, vai fazer 16 anos, só criança. Legal. E tem uma pergunta também, que uma vez eu coloquei aqui, acho que uma foto da Nick, quando ela foi na dentista, e muita gente perguntou qual a idade que deve levar a criança no dentista. Quando nasce o primeiro dente. Eu vou aproveitar o nosso tempinho aqui Boa, e tirar boa isso, que é uma dúvida que pergunta. muita gente tem. Sim, o ideal mesmo, se você tem informação, é levar o bebê até antes do nascimento do primeiro dente, com aproximadamente 4 meses. Por quê? Porque nessa primeira consulta, primeiro que eu passo muitas orientações para as mães, né? Segundo que eu olho a boquinha do bebê, eu mostro para a mãe quais são as estruturas de normalidade, né? O que é normal e é legal isso, porque depois que a mãe sabe o que é normal, se ela vê alguma coisa diferente, ela já entra em contato com o consultório, vai até mim para ver o que é aquilo. Então, assim, e outra, orientações com relação à amamentação, os hábitos de dieta daqui para frente, né? Porque 4 meses, daqui 2 meses vai iniciar a introdução alimentar. Então, eu já passo um monte de informação para as mães. E o ideal é ir do 0 aos 3 anos, aproximadamente de 4 em 4 meses. Ah, Porque a dieta muda muito, a dinâmica da família muda sim. bastante. Então a gente precisa controlar, porque não é tão fácil assim, né, gente, escovar o dente da criança, né? Não. Escovar o dente do bebê. Eles não deixam, eles choram, parece que tá matando, quando na verdade você tá só escovando o dente, né? E isso é um hábito de saúde. Da mesma forma que você Sim. troca o bebê chorando, que você dá banho no bebê chorando, você escova o dente do bebê chorando também, Sim. Se for né? até ele entender, né? Que Sim, tem que até escovar o dente. entender que aquilo é um hábito de saúde, que independente da vontade dele, você vai fazer e acabou. Né? Mas é claro que a gente lança a mão assim de artifícios, Vanessa. A gente tenta fazer de uma forma mais lúdica possível. A gente dá uma escovinha para o bebê escovar. Não é ficar pegando a força toda hora e fazendo, Não. machucando o bebê. Traumatizando ali, não. Com Isso, certeza não. né? Mas uma higiene bem feita à noite precisa ser feita. Porque Sim. senão esse bebê tem um risco de cárie muito alto. E, gente, a gente está na quarentena, as crianças estão comendo muito mais. Comendo, A assim, gente também. várias vezes. A gente também, né? Mas eu digo as crianças porque eles não têm muita noção ainda da importância da higiene dos dentes, né? Da escovação. Sim. Então, come em intervalos muito pequenos, né? Toda hora alguma coisa que não seja muito saudável, um carboidrato, um pãozinho, uma bisnaguinha, Nutella, um suco, um Sim. refrigerante, muitas vezes, um chocolate, um Realmente. salgadinho. Então, a gente precisa estar bem atenta a eles e fazer higiene, porque é bem importante com pasta fluoretada, hein, gente? Não usar pasta sem flúor. Primeiro dentinho, já pode usar pasta com flúor. Nossa, eu usava sem flúor. Elas tiveram cárie? A Manu tem 10 anos, nunca teve. Nunca teve? Não, a Nicole teve pequenininha, acho que ela tinha 1 ano e pouquinho, ela teve uma cárie no dentinho assim da frente. Da frente. Uhum. Então, a É. gente tem que tomar bastante cuidado, gente. Não é fácil. Higiene não é. Por isso que eu falo para os pais: controlem bem a alimentação, porque se você negligenciar a higiene, eu acho que fica uma coisa equilibrada. Bom, ele não comeu doce, mas também a escovação não foi tão efetiva. Agora, uma criança que come muita sacarose, muito carboidrato, gente, e não tem uma higiene efetiva, fatalmente, em algum momento da vida vai ter cárie. E outra coisa importante, né? Ninguém passa fio dental. Ninguém Não, usa fio gente, fio dental. dental aqui é um problema, viu? Ninguém Assim, usa fio dental. principalmente com a mais velha. A mais nova às vezes deixa eu passar, mas a mais velha, ela tem que passar, já tem 10 anos. Aham. É,
A coordenação motora fina, Vanessa, muitas vezes você tem que ajudar até pelo menos os 12 anos. Quando a coordenação motora fina, Então preciso ajudar. ela tá refinada, mas pelo menos nos dentes do fundo. Nos da frente, ela já consegue passar. Já consegue. Do fundo Ô, precisa... Thaís, tá dando que vai encerrar nossa live aqui, ó. Em 5 segundos. Que pena. Mas quero agradecer